Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Eu acredito que vocês estão acompanhando aí o meu vídeo, espero que vocês estejam gostando. Por favor, pessoal, aqui embaixo tem os links, compartilhem, divulguem esse vídeo, ok? Para que vocês possam ter acesso aí, ó, dá uma curtida e são altas dicas de suma importância. Às vezes aquela questãozinha que eu não consigo desenvolver no dia lá, com a nossa palestra aqui, com as nossas dicas aqui, eu tenho certeza que vocês irão ver a partir de agora o direito do trabalho de forma diferenciada. Vão entender que não é tão complicado assim. Eu passei a vocês até agora uma noção da parte de direito material e aquilo que é a base, o que mais a ordem pergunta de fundamental. Claro que se eu tivesse que falar de direito do trabalho, eu precisaria de horas para falar de todos os direitos, mas eu peguei os mais importantes, procurei relacioná-los e passar a vocês. Agora, o que eu quero mostrar a vocês e que nós vamos falar um pouquinho na parte processual. Então, nós vimos a parte de direito material e aqui segue lá as nossas dicas. Também quero dizer para você o seguinte, meu querido ou minha querida, fiquem atentos aí, assistam o meu vídeo até o final. Ao final deste vídeo aqui eu vou dar uma dica para vocês, como o pessoal costuma dizer, embora eu nem me ache tão gata, mas darei a vocês o pulo da gata, ok? Algumas diquinhas de suma importância, de tranquilidade na elaboração e análise da prova. Eu vou falar isso a vocês ao final deste vídeo. Fique aí atento. Agora, o que você tem que fazer? Prestar atenção aqui para algumas dicas na parte de direito processual, ok? O que nós precisamos entender aqui? Eu coloquei aqui no quadro para vocês, ó, só para a gente visualizar, na forminha de uma escada, inclusive. Aqui nós temos a vara do trabalho, aqui nós temos os tribunais regionais do trabalho e aqui nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Varas do trabalho, primeira instância. Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, segunda instância, ok? Na vara do trabalho, o processo começa através da distribuição de uma reclamação trabalhista, até quando o juiz profere uma sentença. Passado isso, ó, eu fiz o degrauzinho, que é este, ó, degrau. Nós entramos na fase recursal. E depois de esgotados os recursos aqui dentro da Justiça do Trabalho, entre TRT e TST, nós descemos a nossa escadinha e começamos o nosso processo de execução, que é o mais difícil, tá? Que é o processo de execução. Mas o que é importante para nós neste momento? Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns prazos e algumas modalidades que ocorrem aqui dentro da Justiça do Trabalho, tá? Primeira coisa, petição inicial. Nós temos dois ritos, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Qual que é a diferença? Com a reforma trabalhista, o rito ordinário ficou igual ao sumaríssimo. Eu costumava dizer o seguinte, sumaríssimo, ele era um processo mais rápido, mais célere, que é a finalidade realmente da CLT, que ele tivesse essa finalidade. O ordinário, eu costumava dizer, faz jus ao nome, é ordinário, é um processo que não se tem prazo, vale qualquer coisa. Qualquer coisa num bom sentido, tá, pessoal? Então, portanto, qual que é a diferença? Eu tenho que pensar assim, ó, eu vou falar de um e de outro, de um, de outro, de um, de outro, para que vocês possam associar, ok? Procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário. Procedimento sumaríssimo, causas até 40 salários mínimos. Procedimento ordinário, mais de 40 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas que são convidadas. Procedimento ordinário, até 3 testemunhas que possam as levar independente ou requerer a intimação, ok? Procedimento sumaríssimo. Da data que eu distribuir a minha petição inicial, o juiz tem 15 dias para designar a primeira audiência. Procedimento ordinário, distribuo a minha ação e fica Deus dará. Em bom sentido, pessoal. Mas fica Deus dará, não tem, marca a audiência, mas não tem prazo para ela ocorrer, ok?
Procedimento sumaríssimo. Todas as audiências são unas. O que é uma audiência una? É a concentração de todos os atos processuais num único momento. Ou seja, vou apresentar a defesa, vou tomar o depoimento das partes, vou ouvir as minhas testemunhas, vou fazer manifestação quanto à réplica e vou fazer razões finais e o juiz vai dar a sentença. Ok? Audiência una, concentração de todos os atos. Procedimento sumaríssimo. Todas as audiências serão unas. Procedimento ordinário. Pode ser una ou bipartida. O que é bipartida? Se divide em audiência inicial e audiência de instrução, ok? Então, ó, vocês estão anotando aí a diferença, né, pessoal? Depois, outra coisa importante. Encerrada a instrução, no procedimento sumaríssimo, o juiz tem 30 dias para dar a sentença. Procedimento ordinário. Encerrada a instrução, o juiz tem uma data que ele designa julgamento e ele não cumpre, salvo se ele disser que este julgamento será pela súmula 197. Ou seja, se for pela súmula 197, naquele dia ele irá publicar a sentença. A maioria diz assim, cujas sentenças as partes serão intimadas via diário oficial. No sumaríssimo, 30 dias, da data que encerrar o processo. No ordinário, ele é ordinário, não tem prazo, ok? Procedimento sumaríssimo. O pedido deverá ser líquido, certo, determinado e indicará o valor. Procedimento ordinário. Do mesmo jeito agora com a reforma. O pedido será certo, deverá ser certo, determinado e indicará o valor correspondente. Ou seja, se a ordem perguntar, porque antes era só no sumaríssimo, agora o ordinário também, a mesma forma, ok? Então isso eu também tenho que anotar. Prazos, procedimento aqui, preciso manifestar sob um laudo, prazo comum, 5 dias. O que é prazo comum? É aquele que é tanto meu como da parte, correm juntos. Temos 5 dias para manifestações. Procedimento ordinário, o juiz irá intimar, notificar cada parte, podendo o prazo ser comum ou não, vai depender do juízo, ok? Outra coisa importante aqui no sumaríssimo, para distribuir a reclamação pelo sumaríssimo, eu tenho que indicar o endereço correto do réu, não cabendo citação por edital, da primeira audiência. Depois, pode até ocorrer a citação, mas num primeiro momento não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, ok? Eu tenho que indicar a empresa, o nome correto, sob pena de indeferimento da minha reclamação trabalhista. Procedimento ordinário. No meu procedimento ordinário, eu vou indicar e eu posso pedir citação por edital, não tem problema nenhum. Mas eu costumo dizer o seguinte, pedir citação por edital e nada é quase que, entre aspas, a mesma coisa. Por quê? Porque se eu não encontro a pessoa para comparecer em juízo e dar prosseguimento da ação, quem dirá para receber? Quando chegar nessa fase aqui, gente, eu vou ficar a ver navios, ok? Então, ó, perceberam a diferença? Procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário. Procedimento ordinário, com a reforma, o pedido tem que ser líquido, certo, determinado e indicará o valor correspondente, ok? Isto foi o que mudou através da reforma, ok? Outra coisa que mudou através da reforma aqui na fase de conhecimento, que isso é de grande importância e sempre vira pergunta de ordem, é o seguinte: ausência do reclamante na audiência inicial importa no arquivamento da demanda. E hoje importa no arquivamento da demanda e condenação nas custas processuais, ainda que beneficiário de gratuidade. Ou seja, faltou, não avisou o porquê, o juiz condena a pagar custas. E este pagamento está condicionado
para a propositura da outra demanda, se ele pretender assim, ok? Então, olhem só, ausência do reclamante na audiência inicial, importa o arquivamento. O que mudou com a reforma também? A ausência da reclamada antes, em audiência inicial, importava na pena de revelia, que é ausência de defesa, e, em consequência, a pena de confissão quanto à matéria de fato. O que mudou? Esta revelia e confissão, antes, às vezes, comparecia o advogado, portando procuração, mas a parte não comparecia, o juiz aplicava revelia e confissão. A ordem ama fazer pergunta nesse sentido, e eu tenho certeza que fará desta forma. O que eu tenho que gravar? Hoje, se a empresa faltar à audiência, ela pode sim responder aos efeitos da revelia e confissão, mas o reclamante não tem 100% de certeza que irá ganhar ação. Por quê? Porque antes, ele não indo, o juiz já aplicava direto. Hoje, ele vai aplicar com ponderando. De que forma? Ele vai verificar se os documentos que ele juntou justificam a pretensão do pedido. E se tiver mais de uma reclamada no polo da demanda, não dá a pena de revelia. E também, em consequência, não vai dar a confissão. O que vocês têm que ter em mente? Revelia, ausência de defesa. Eu não quero me defender, eu não tenho defesa escrita. Confissão, ausência da parte que intimada para depor não comparece. Esta é a dica. Confissão, ausência da parte. Então, comparece o advogado e a parte não, o juiz, quando muito, vai aplicar o quê? Só a confissão, porque a revelia não dá. O advogado está portando defesa. Quem não está presente? O reclamado. Estando ausente o reclamado é confissão, mas confissão ficta, presumida, aquela que pode ser elidida por prova documental em sentido contrário, ok? E hoje o reclamante ficou mais difícil dele ganhar uma ação através de revelia e confissão, ok? Então, se a ordem perguntar, compareceu o advogado, presente à audiência, aplica-se revelia e confissão? Hoje não mais, vai depender se a parte está presente ou não. Mas o advogado, portando procuração, todo juiz vai receber a defesa, vai acolher e irá verificar no curso do processo, diante da documentação, se aplica a pena de confissão ou não à reclamada, ok? Tranquilo? Então, nós vimos arquivamento, que já sabemos que o reclamante hoje, ele é condenado, se ele faltar, ele é condenado, ainda que beneficiário de gratuidade, a pagar as custas processuais, ok? E sabemos a diferença entre revelia e confissão. Mas, pessoal, não esqueçam, a ordem gosta de tudo que é alterado, de tudo que foi modificado. A impressão que se tem, na verdade, é que parece, pessoal, que quer pegar o pessoal de surpresa. Mas eu tenho certeza que você que está aí assistindo o meu vídeo não será surpreendido por isso. Por quê? Porque vai ter a oportunidade e ainda dá tempo de correr e dar uma lidinha e estudar, pegar aí os artigos que foram alterados pela reforma, só dar uma lidinha, gente. E aí, lendo aquilo ali, eu consigo me familiarizar com a legislação nova, ok? Eu costumo dizer o seguinte, vou falar aqui, antes de dar uma diquinha com relação a prazos, ou seja, diquinha não, o pulo da gata, né? Falar sobre prazos para vocês. Mas eu costumo dizer o seguinte, existem os mandamentos do advogado. Quando nós estudamos na faculdade, todo mundo fica lá, tem 10 mandamentos do advogado, então tem o ensina, tem o estuda, tem o ama, ser leal e por aí afora. O que mais eu gosto são 2. Estuda. O direito está em constante transformação. Se não seguir-lhes o passo, será cada dia menos advogado. Isto para dizer o seguinte, eu preciso estudar. Para passar no exame da ordem também, mas isso não é o fim do mundo. Basta que eu tenha uma regra, basta que eu siga alguns requisitos ou siga um roteirozinho para poder dar certo, ok?
E eu já fui falando aqui, eu já falei a vocês algumas dicas. Uma delas é, estudem em cima dos exames, vão se familiarizar com a forma. Pelos anos de experiência que eu tenho, o que eu pude perceber é que muitas vezes os alunos, eu ensino uma coisa e a OAB pergunta de outra forma. Se eu sei a forma que a ordem vai perguntar, se torna mais fácil ao interpretar, ok? Então isso é uma coisa. Dedique-se algumas horas para dar uma leitura, fazer uma revisão sobre isso, pega a legislação, dá uma lidinha. Não confia na sua memória de que ouviu falar e que alterou e que está tudo certo. Dá uma lidinha na redação. Isso aí é importante e ajuda. Só que quando o pessoal for dar uma lidinha, tem que se isolar do mundo, tem que se isolar das pessoas, tem que desligar o WhatsApp. Eu tenho que ainda, vale mais meia hora de estudo, sozinho, sentado, focado, lendo algo, do que você ficar 3, 4 horas, volta, atende o telefone, come. Então não funciona. Aí não vai mentalizar, ok? Então eu tenho certeza que vocês irão se dar bem nesse aspecto, ok? Outra coisa importante agora, nós vimos então que a Justiça do Trabalho é organizada pelas varas TRT, TST, que nós temos no processo do trabalho 3 fases, conhecimento, recursal e execução. Isso aqui, gente, para quem for fazer a segunda fase da ordem, isso aqui é primordial. Eu dou umas diquinhas aqui para vocês que só erra peça de trabalho quem quiser. Vai dizer, vou desafiar a professora e farei errado. Porque eu dou umas dicas aqui que não tem como. Mesmo que você queira, você não consegue errar a peça processual, ok? Passado isso, o que é importante nós sabemos? Assim que o juiz proferir a sentença, começa a minha subida, a minha escada aqui da fase recursal. Para exame de ordem, vamos lá, anotando aí, pessoal, o que é importante? Nós sabemos prazos. Qual é a parte boa do direito do trabalho? Vamos lá. Porque a maioria de prazos na fase recursal são todos unificados. Beleza? E eu já vou falar para vocês os recursos cabíveis. Mas o que eu preciso entender aqui, a lei diz assim, prazo para apresentar contestação. Hoje, com o sistema PJE, que é o sistema eletrônico, a minha contestação tem que ser anexada ao sistema até 1 hora antes. Ou, se apresentada oralmente, eu tenho 20 minutos para fazê-lo em audiência. Então, primeiro prazo. Se a OAB perguntar qual prazo para juntar, nós não juntamos no processo, diferente que antes nós não fazíamos isso, nós levávamos em audiência. E hoje, a minha contestação ela é juntada, anexada ao processo até 1 hora antes, determinação do PJE, ok? Ao sistema. Se eu não juntar e comparecer à audiência, eu posso fazê-la oralmente e para isso eu tenho prazo de 20 minutos, ok? Outro prazo importante, encerrada a instrução processual, o juiz abre prazo para as partes apresentar as chamadas razões finais. O que são as razões finais? Razões finais é um resumo de tudo o que aconteceu na instrução processual. Nessa instrução processual e nesse resumo, o juiz me dá um prazo de 10 minutos facultado às partes, não é obrigatório, ok? Faculta as partes a apresentar razões finais em 10 minutos. Então, olhem só, nós já temos lá o prazo de 20 minutos da contestação, até 1 hora antes, ser protocolada, 10 minutos das razões finais, ok? Temos o prazo da prescrição bienal. O que é a prescrição bienal? É aquela que, havendo extinção do contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para propor a reclamação trabalhista. Prescrição bienal ou extintiva, ok? 2 anos após a extinção do contrato. Nós temos a prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? É o limite de volta no tempo. Da data em que eu distribuí a minha reclamação trabalhista, eu retroajo no tempo para receber pagamento de verbas rescisórias os últimos 5 anos, que é a chamada prescrição quinquenal, ok? Com a reforma, nós temos hoje a chamada prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Que antes não tinha, gente.
Hoje ela está lá inserida dentro da CLT, no artigo 11. Leiam o artigo 11, foi alterado. Está lá, prescrição intercorrente. É que o processo que está em andamento, se a parte não fizer nenhuma movimentação, e esta movimentação pelo prazo de 2 anos, aplica-se a chamada prescrição intercorrente. Ok? Prescrição intercorrente. Então, eu tenho prescrição bienal, prescrição intercorrente. Outra coisa, não corre prescrição contra menores. E mais uma coisa, além de não correr prescrição contra menores, não corre prescrição em face de anotação na CTPS. Ou seja, é imprescritível o prazo para anotar na carteira de trabalho as contribuições, o vínculo empregatício e pagamento de contribuições, que depois a empresa vai ser condenada. Mas eu posso postular um reconhecimento de vínculo de lá de trás para efeitos de aposentadoria. São as chamadas prazo imprescritível da anotação da carteira de trabalho, ok? Então, nós vimos prescrição bienal, quinquenal, vimos a prescrição intercorrente, não corre prescrição contra menores, isso é importante, e a anotação na CTPS, imprescritível o prazo, ok? Então, ó, estamos só falando de prazo. Outra coisa importante de prazo, gente, pensem o seguinte, tudo que for embargos, quer na fase de conhecimento, que é posterior à sentença, deu a sentença, eu posso entrar com embargos de declaração, ok? E todos os embargos na fase de execução, embargos à execução, embargos à penhora, embargos à arrematação, embargos à adjudicação, todos estes embargos na fase de primeira instância, tá? Estou dizendo aqui, ó, em primeira instância, deu a sentença, embargos de declaração. Fase de execução, ingressei com embargos, atacando a execução, atacando a penhora, atacando a arrematação, atacando a adjudicação, 5 dias. Embargos na fase de primeira instância, 5 dias. Ok? Aí nós vamos para a fase recursal. Todos os recursos dentro do processo do trabalho são prazos unificados, com exceção a 2 prazos que não estão previstos na CLT, para recurso. Prazo de 48 horas, esse recurso aqui praticamente está em extinção, mas, como a ordem gosta do que não se usa ou que foi alterado, vamos falar dele. Chama recurso de revisão do valor da causa. Este recurso de revisão do valor da causa é quando você distribui uma reclamação trabalhista e não tem o valor da causa. Você pede para o juiz fixar e o juiz não fixa o valor. Aí você entra ao Tribunal Regional do Trabalho com um recurso chamado revisão do valor da causa, porque eu preciso do valor para poder prosseguir a minha reclamação no prazo de 48 horas, ok? Então, ó, 48 horas, recurso de revisão do valor da causa. Nós temos um recurso cujo prazo é de 15 dias, mas é o nosso recurso X, que é o extraordinário. Ele é tão extraordinário que eu só vou usar ele em algumas possibilidades, ok? Prazo de 15 dias. Prestem atenção, tanto o de 48 horas como o de 15 dias não estão na CLT. Demais recursos trabalhistas. Prazos unificados, 8 dias. Todos, 8 dias. Pessoal, eu sei que nem deveria falar isso, mas eu vou dizer o seguinte, neste momento, o que acontece? O que eu preciso, e às vezes a ordem pergunta, quando pergunta sobre prazo processual. Eu não posso errar o prazo. Para que serve o recurso é outra história.
Então eu costumo dizer assim, mesmo que eu não saiba para que serve, ou nunca ouvi falar, coisa que eu acho absurdo, que eu creio que vocês já estudaram isso e com certeza nos bancos da faculdade, podem ter apagado um pouquinho da memória. Mas todos os recursos trabalhistas são prazos unificados. E eu os colocarei aqui para vocês numa sequência lógica. Parte boa do trabalhista para quem gosta, pretende fazer segunda fase, até mesmo na primeira fase, que vocês vão gostar dessa matéria. Um único recurso para uma única situação. Basta que eu saiba em que momento processual eu estou. Se estou na fase de recursal ou se estou na fase de execução, ok? Então vamos lá. Primeiro recurso, cujo prazo 8 dias, é o recurso ordinário. O que eu preciso saber desse recurso? Que ele cabe das sentenças da vara do trabalho, faz jus ao nome, ele é ordinário tanto quanto. Por quê? Porque ele serve para qualquer sentença proferida pela vara do trabalho, ok? Sentenças proferidas pela vara do trabalho, cabe recurso ordinário. Quando é que cabe recurso ordinário também? Daquelas ações cuja competência começa no Tribunal Regional do Trabalho. Decisões em ação de rescisão indireta, ação rescisória, mandado de segurança, habeas corpus, aqueles processos que começam no Tribunal Regional do Trabalho, cuja competência é obrigatória, lá também comporta recurso ordinário, ok? Mas, recurso ordinário é o primeiro recurso. Depois do recurso ordinário, que esse serve para qualquer coisa, nós temos chamado recurso de revista. O recurso de revista, RR. O que ele é? Ele é um recurso requintado. Por que ele é um requintado? Porque se eu não seguir o requinte, se eu não seguir os requisitos dele, ele não processa. Ou seja, para que ele tenha cabimento, o recurso de revista, ele não corrige injustiça. O recurso de revista tão somente tem duas finalidades: restabelecer uma norma violada ou uniformizar jurisprudência. Para isso que serve o meu recurso de revista. Da decisão dos meus recursos de revista, eu tenho um recurso que chama embargos, no TST. Por isso que eu frisei aqui, na folha passada, que embargos na fase de primeira instância, 5 dias. Este aqui é recurso, porque eu estou dentro do TST. E depois eu tenho recurso ordinário, recurso de revista e embargos, ok? Esses são os recursos possíveis dentro do processo do trabalho. Fora isso, eu tenho os agravos, que se o juiz denegar seguimento ao meu recurso ordinário, agravo de instrumento. Recurso de revista, agravo de instrumento. Denegou seguimento aos meus embargos no TST, aí não é agravo de instrumento, é agravo regimental, que é um outro recurso. Mas o agravo de instrumento, e na fase de execução, eu tenho também o agravo de petição. Isto para dizer a vocês o seguinte, quais são os recursos que nós temos? Recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, dentro da CLT. Aí eu tenho agravo de instrumento e agravo de petição. Esses são os recursos previstos na CLT, cujo prazo, 8 dias. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu não saiba para que serve o recurso, eu vou saber que estes recursos trabalhistas, prazos, 8 dias. Tirando o recurso de revisão, que é 48 horas, tirando o recurso extraordinário, que é 15 dias, o que sobrar de recurso dentro da Justiça do Trabalho, o que eu vou dizer? Que todos os prazos, 8 dias, mesmo que eu não saiba. Então, agravo de petição, 8 dias. Recurso extraordinário, recurso de revista, 8 dias. E assim por aí afora, ok? Então, 8 dias. Embargos de declaração, que eu já disse. Embargos de declaração e os embargos na fase de execução, 5 dias, ok? Então, olhem só. Aqui está a dica dos recursos. Então, recurso ordinário, recurso de revista, embargos. Depois eu venho para o extraordinário.
Se denegar seguimento a estes recursos, cabe o chamado agravo de instrumento, ok? E o agravo de petição é o único recurso previsto na fase de execução, ok? O que eu quero só deixar vocês aqui, tipo, craques, agravo de instrumento, para que vocês não esqueçam, gente. Vou fazer até uma piadinha e aí me perdoem se depois vocês não gostarem, né? Mas o agravo de instrumento, eu costumo dizer o seguinte, ele é o que faz subir. É o que faz subir se denegar um segmento a um recurso. Isto para que vocês entendam qual é a finalidade dele. Decisões interlocutórias no processo do trabalho não cabe nada. O agravo de instrumento no direito do trabalho ele tem uma única finalidade, fazer subir e processar o nosso recurso, ok? Então, o que eu costumo dizer? O agravo de instrumento nosso no direito do trabalho é o nosso Viagra, ele faz subir, ele faz processar o nosso recurso, ok? Denegou segmento, não subiu, opa, ai. E aí diz, ó, ai, o que é? O ai, é o agravo de instrumento, ok? Passado isso, gente, vou passar a vocês agora o seguinte. Então, olhem só, nós fizemos aqui um passeiozinho pela Justiça do Trabalho, nós vimos a parte de direito material, falei um pouquinho de petição inicial, dos requisitos, diferença do sumaríssimo do ordinário, expliquei sobre prescrição, a intercorrente que está aí, de suma importância que vocês leiam isso, e falamos dos recursos no processo de trabalho e de alguns prazos processuais. Outro prazo que mudou foi o seguinte, na fase de execução, prazo para contestar cálculo, eram 10 dias e hoje 8. Então, olhem só, prazo para contestar cálculo. Na fase de execução, se tiver uma perguntinha a respeito disso, não hesitem em pôr o prazo unificado, ok? Outra coisa que com a reforma mudou também é o seguinte, que os nossos prazos trabalhistas eram contados em dias corridos. Hoje, a contagem do prazo processual trabalhista é dias úteis, como no processo civil também, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar o pulo da gata das explicações e agora eu vou só mais um pouquinho comigo aqui, que eu vou passar para vocês o pulo da gata. Essas questões da ordem, o que costuma muito ocorrer? É o que eu disse lá, estou com o exame, eu tenho um tempo hábil para fazer 4 horas para poder realizar a minha prova. Só que aí o que acontece? No dia eu acabo ficando nervoso, mas o que eu tenho que ter? Tranquilidade. E tenho que me sentir seguro para fazer isso. E aí o que acontece? Eu tenho que dar uma lida, me sentir atualizado e vou correr atrás disso. Mas eu vou passar aqui a vocês uma diquinha que vai ajudá-los, para que vocês façam dessa forma, porque diante de tantos alunos que já passaram por mim e pela experiência que eu tive, eu constatei que acabava acontecendo exatamente isso. Então, olhem só, peguei o caderno de prova. Não fique tentando olhar para o lado dos colegas para ver alguma coisa, porque isso aí não vai adiantar, ok? Embora não sendo eliminatório, mas não é interessante que eu vou perder tempo, ok? O que é interessante? Leiam a pergunta, tá? E aqui vai a dica. Leiam a pergunta e leiam as alternativas. Se não entendeu a pergunta, leia de novo, com calma. Prestem atenção em toda a pontuação. Se tiver datas, preste atenção nas datas, nas palavras. Se pede para assinale incorreta, correta, qual é a providência, se é pelo reclamante, se é pela reclamada. Prestem bastante atenção nisso. Mas leiam o enunciado e leiam as alternativas. Normalmente temos a letra A, B, C e D, 4 alternativas. Qual é a dica que eu dou a vocês? Comecem fazendo isso, ó. Então eu estou lá com a minha prova, então eu estou lendo. Então, estou lendo lá a questão. Aí eu tenho letra A, B, C e D, ok? Vou fazer até de vermelho. Tenho lá letra A, B, C e D. Então eu li aqui e li as 4 alternativas. Poxa vida, eu sei o que caiu. Eu sei qual que é a alternativa, é a A. O que eu aconselho vocês? Marquem
e acabou. Não fica lendo para tirar dúvida. Normalmente, quando você volta aqui, apaga e troca, você erra. Então, não façam isso. A primeira que você marcou é essa que você deixa, que é o que sua memória, os seus estudos fizeram com que você acertasse essa, ok? Beleza, então eu respondendo tudo que sei. Estou lendo lá, poxa vida, tem duas muito parecidas aqui, a D e a B. O que eu aconselho vocês? Façam uma setinha na frente do número que vocês escolheram. Letra B e letra D. Façam apenas uma setinha. Só nessas duas alternativas. Fiquei na dúvida? Continuem lendo. Continuem lendo. As que eu não sei, letra A, B, C e D. Aqui não vale não saber nada também, né, pessoal? Tipo, deixei quase toda a prova pela metade. Aí já não vai valer, que não vai funcionar isso aqui. Mas o que acontece? Tô seguindo adiante, lendo minhas 80 questões. Li, tenho certeza que é essa, marco. Tenho dúvida, coloco setinha. As que eu não sei, eu não ponho nada. Normalmente, ao ler a prova toda, quando chegar ao final, às vezes acaba esclarecendo uma questão que me remete num determinado assunto, determinado ramo anterior. O que vocês vão fazer? Vou lendo, vou marcando. Cheguei ao final. Retornem para as questões e leiam tão somente o enunciado e só, pessoal, as duas questões que vocês estavam em dúvida. Porque se ler tudo de novo, vai bagunçar. Leiam só as duas alternativas que vocês já sinalizaram a que teriam dúvida. Aí compete a vocês escolherem uma. Até então aqui é escolha. Aí eu escolhi a D, marquei um X e não volto mais. As que eu não entendi, que eu não sabia nada, continuo não sabendo, não marco nada. Fiquei na dúvida, faz a setinha de novo e vai embora. Não consegui ficar ainda em dúvida, não sei mesmo, deixa em branco. E aí o que eu faço? Qual é a dica que eu dou? Vá ao gabarito e comecem a passar o gabarito. Então o gabarito da ordem está lá. Eu começo a preencher aqui o gabarito, assinalar. Vou preenchendo letra A, B, C, D, vou preenchendo o meu gabarito. O que vai acontecer? Mas vou preenchendo de acordo com o que eu fui respondendo. Vai chegar um momento que eu respondi, eu preenchi todinho o gabarito. Isso aqui é o chamado pulo da gata, chute programado. E aí vocês vão ver que aqui eu tenho certeza que se seguirem, mas tem que fazer desta forma. Responder o que sabe, o que ficou na dúvida, tirar a dúvida não é chutar. E aqui eu não sei nada, eu deixo em branco. É nessa que eu chuto. Ok? Mas não chuto assim, quero D. Não. Faço gabarito, tem um panorama do gabarito. Contem quantas letras, porque normalmente de 80, letra A, B, C e D. Às vezes tem 18A, 20B, 22D e 22C e 20B. Pode acontecer isso? Pode. Só que aí o que vocês vão fazer? Vocês vejam aqui, tem menos letras. Por exemplo, se a B está com 20 letras, não é nesse que eu vou atacar. Se o A tem 10 só e as outras estão abarrotadas, também não entre em desespero. Mas tudo que sobrar aqui, chutem numa única letra. Aqui vocês vão acertar, gente, uma média de 5 questões no chute. O que não vale fazer? Chutar, ir lá, olhar, ler e tentar. Aqui é que eu não sei, então eu não quero saber. Aqui é o chute programado. Eu já tive alunos que fizeram isso aqui, ó, e acertaram uma média de 8 questões só no chute. Outra coisa importante, não se preocupem, não se desesperem se acontecer assim. Número 71, 72, 73. A. Vocês vão dizer, errei já. Não, a ordem faz isso. Ela põe um monte de letra igual na sequência,
Não existe assim, 2A, uma B, 3D. Aqui não, vai existir no geral. Uma média de 20 para cada, podendo oscilar 18 uma, 20 a outra, 21 a outra. E aí, a letra que eu coloquei menos no meu gabarito inteiro, eu chuto nessa única letra. Não se preocupe em se na sequência ficar saindo muita letra. C, 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 E, não, E não, perdão, D. Não se preocupem com a sequência. Se você começa a responder e dá tudo A, o que normalmente a gente pensa? Puta, tô errando, meu, não pode ser tudo A. Pode. Ela pode fazer tudo A ou tudo B por um tempo. Mas normalmente existe esse mix de letras, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver, ó, assistam de novo o vídeo, botem um joinha aí, não é isso? E aí retornem, compartilhem e sigam essas dicas. Outra coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte, pessoal, se até agora eu achei que não chegou a hora, pensem positivo. Assistam os vídeos, estudem, mas não desanimem. Não desanimem porque não dá para desanimar nem na primeira e nem na segunda vez. O interessante é que a gente persista, ok? Eu costumo dizer o seguinte, não existe sorte. O que existe é competência, não é isso? E estudo. Então aqui, ou dedicação e estudo. O que vocês vão passar? Quem passar na ordem vai passar porque se dedicou e estudou. Não tem como eu abraçar as duas coisas sem estudar, ok? Então qual que é o meu conselho aqui? Estudem. Leiam as últimas alterações. Não é nada absurdo. Não estou dizendo só da minha matéria não, hein? Leiam de todas as matérias para esse momento, ok? Quem gostou do vídeo, compartilhe, coloquem aí, curtam os meus vídeos. Quem quiser me seguir, no comecinho eu já falei, mas aqui embaixo está mostrando aí os canais de acesso, ok? E eu tenho altas dicas a vocês. Superada esta fase, pessoal, vamos para a segunda fase do exame de ordem. Eu costumo dizer o seguinte, aquelas pessoas, vocês já fizeram a opção, então não tem como. Fiz a opção, eu vou fazer trabalho. Ok, se tenho dúvida ou não tenho, se não sei nada, eu costumo dizer, aqui não é The Voice, mas eu quero você, vem comigo e vamos fazer direito do trabalho aí. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, sigam-me e estamos aí. Muito obrigada e até a próxima.